Olá pessoal, estamos de volta. Vamos abrir mais um bloco aqui de realização de tarefas. Lembrando que a gente parou ali em aguardar prazo automático. Vamos voltar para a tela? Vamos lá. Bom, em aguardando prazo automático, a gente já explicou aqui quais são as situações, né, que a gente tem que estar tomando cuidado, como é que o sistema se comporta. E eu tenho aqui a opção então de preparar nova comunicação ou expedientes. Eu vou retornar aqui para preparar a comunicação, aguardar aqui um pouquinho. E aqui eu já tenho a opção de novo de escolher se eu quero a rotina individual ou em lote. Antes de falar da rotina em lote, eu só queria mostrar mais alguns detalhes para os senhores aqui na rotina individual. Então vamos voltar nela aqui rapidinho. Bom, eu vou escolher aqui polo ativo, tá? E vou escolher aqui o tipo de comunicação. Vamos supor, para ficar melhor, deixa eu apagar aqui. Vamos escolher polo passivo. Excluir aqui. Pronto. Polo passivo, vamos supor que se trata de uma pessoa física e a gente precisa citar por edital. Então a gente iria escolher aqui a opção citação. Eu iria escolher o meio edital. E aqui no prazo, que eu deixaria em dias mesmo no tipo, mas a quantidade do prazo eu iria somar o prazo do edital com o prazo para manifestação após citação. Entenderam? Então, por exemplo, vamos supor que o prazo para a citação, para a manifestação é de 10 dias e o prazo do edital normalmente 30 dias. Então eu faria constar aqui 40 dias, tá bom? Agora vamos supor que a gente queira fazer uma citação via carta precatória, tá? A gente iria colocar aqui a opção Correios, tá? Porque a carta precatória vai ter que ser encaminhada, né, via Correios. Correios entre aspas, porque hoje a gente está utilizando malote digital, mas leia-se aqui como encaminhamento externo ao PJE, tá bom? E aí o que eu vou fazer? O pessoal costuma confundir quando a gente vai fazer uma citação, como é aqui o exemplo, e utilizar a opção carta precatória, que o prazo vai ser o da carta precatória, para que o juízo deprecado cumpra a diligência. Não é. O prazo que eu vou fazer consignar aqui é o prazo que a parte vai ter para a manifestação após a citação, ok? Então, voltando ao exemplo anterior, que nós usamos o prazo de 10 dias, eu vou fazer constar aqui esse prazo de 10 dias. Enquanto a carta precatória não for retornada, tá? Eu não vou disparar o prazo, tá joia? E aqui nessa parte de Correios, quando a gente escolhe, a gente vai ter a opção de juntar o AR para disparo do prazo, tá bom? Como eu estou falando do exemplo aqui da carta precatória e percebam que eu não tenho aqui a especificação de carta precatória, eu vou estar utilizando Correios e só vou fazer a juntada quando efetivamente a carta precatória for devolvida para o nosso juízo, tá? Pelo deprecado, tá bom? Então era só isso aqui que eu queria chamar a atenção dos senhores. Bom, então eu vou clicar aqui no campo outras opções e vou cancelar e retornar. Eu aguardo aqui. Enquanto o sistema está carregando, eu queria mostrar uma outra coisa para os senhores para falar da publicação. Olha só, além da escolha, tá? Se eu vou escolher aqui rotina individual em lote para preparação de comunicação, eu tenho também essa tarefa aqui, aguardando devolução de mandado, tá? Por que essa tarefa está aqui? Porque eu já tenho um mandado que já foi disparado para a central e assim que esse mandado for devolvido, o processo vai sair dessa tarefa e vai para a tarefa de mandado devolvido, tá bom? Então, se eu quiser saber, por exemplo, eu tenho que saber aqui em quantas tarefas o meu processo está. Então, eu posso filtrar aqui, colocar parte do número do processo, por exemplo, 8001, tá? Posso clicar aqui e pesquisar. Naturalmente que a gente só tem essas duas rotinas, tá bom? Então, vamos seguir aqui na tarefa escolha de rotina de expedição. Então eu clico aqui no número do processo para que a minha área de atividade seja aberta. E aqui eu tenho a opção então de rotina em lote ou individual, tá gente? Lembrando que isso aqui a gente pode fazer sim individualmente aqui as comunicações. Mas a gente só vai poder encaminhar mandados, quando for o caso, para a semana local. Nesse caso aqui seria disponibilizada somente a semana de Uberlândia. Então seguindo, a gente vai ter aqui a possibilidade de informar quantas expedições a gente quer fazer, tá? Com teor diverso, presta atenção nisso aqui, por processo, tá certo?
Aqueles expedientes que são limitados, que têm quantidade limitada, a exemplo de carta rogatória e alvará, está aqui o indicativo de até 3 por vez, tá? Então a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Número de comunicação via sistema ou diário, eu não vou mostrar porque nós já fizemos isso, tá? Na rotina individual. Via semana também já mostramos, tá? Via correios, eu vou colocar uma aqui, para os senhores perceberem como aqui é o comportamento do sistema. Via edital a gente já falou também. Via telefone, que seria o caso muito utilizado aí para o Jeff, tá? Vou colocar aqui 2. E aqui eu tenho, ó, carta precatória, carta rogatória, tá? Eu tenho mais outros meios, quando for o caso de se utilizar, por exemplo, o WhatsApp, tá? E eu ainda tenho aqui o alvará, vamos colocar aqui um alvará, vamos colocar também uma carta precatória. Vamos lá. Lembrando o seguinte, eu acabei confundindo um pouco, lá na rotina individual que eu falei da carta precatória, na verdade aquilo seria uma citação encaminhada via correios, tá? Porque a carta precatória demanda a assinatura do magistrado, então eu tenho que fazer necessariamente pela rotina em lote, tá joia? Desculpem a falha aí, mas vamos seguir. Bom, eu tenho aqui então a opção de prosseguir. Bom, aqui eu já estou em preparação de comunicação, ó, eu já fui diretamente para a carta precatória, tá? Antes de dar sequência aqui, eu vou fazer de novo a pesquisa pelo filtro, ou melhor, vamos já mostrar aqui diretamente, porque a gente só está com esse processo. Olha só como é que o sistema se comporta. Nós escolhemos alvará, então tem aqui agora a tarefa preparar o alvará. Escolhemos carta precatória, está aqui. Escolhemos uma comunicação via correios e escolhemos também a preparação de 2, cadê? Não, tem um alvará aqui e foram 2 por telefone, tá? Que a tarefa vai ser telefone ao balcão. Então, a tarefa que está sendo mostrada para a gente aqui na área de atividades é a comunicação via carta precatória, tá? Que é essa aqui, ó. Então, a gente vai dar sequência aqui na realização da tarefa. Então, eu vou escolher aqui uma carta precatória para citação, por exemplo. Vou colocar aqui uma citação monitória, mas só para a gente utilizar mesmo o modelo aqui, não se trata da monitória, mas a gente vai só aproveitar o modelo, tá bom? E lembrando aqui, ó, que na carta de citação vai constar esse campo aqui, que é a tabela hash de documentos. O que é isso? É uma tabelinha que vai gerar chaves de acesso para que a parte que vai ser citada tenha como visualizar os documentos do processo. Então isso aqui tem que constar obrigatoriamente. A gente vai ensinar como inserir isso aqui na hora de confeccionar modelos de documento, tá bom? Então, quando a gente clicar aqui, ó, na parte de inclusão de anexos, a gente vai ter a opção de colocar arquivos externos. E lembrando do preparar ato de comunicação, deixa eu só expandir um pouco a tela aqui, a gente vai estar, ó, clicando aqui, observem que avanço maravilhoso. Isso aqui a gente não tem na Civil, tá? Então eu posso já fazer a carta precatória, tudo bem? É uma citação, vou escolher aqui polo passivo, vamos supor que isso aqui seja uma pessoa física, e aí a gente vai definir o prazo para manifestação assim que a pessoa for citada. Então vamos pôr aqui 10 dias, por exemplo, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, meio de comunicação, a carta precatória, tá bom? Então tá aqui direitinho, bonitinho. Vamos gravar aqui, dado do expediente, já está definido que essa citação vai acontecer via precatória. Vamos salvar. Então, após eu vou encaminhar para a assinatura do magistrado, tá? Lembrando que a edição da carta precatória foi feita com a escolha do modelo e a gente alterou o que foi necessário, tá bom? Aí agora a tarefa já mudou, tá? A tarefa agora já é assinar a comunicação via carta precatória. Como não é o nosso papel assinar a carta precatória, eu vou recolher aqui, tá? Vou voltar o campo para o tamanho de origem e aqui eu vou estar fazendo as demais tarefas. Então, olha só, eu ainda tenho aqui, ó, preparar alvará via correio e via telefone. Então, vamos para via correio. Abro aqui a área de atividades. Aqui eu seleciono o tipo, né, de comunicação, de documento, o que vai ser, se vai ser uma intimação, se vai ser uma citação. Tá? Então, vamos fazer aqui uma intimação via correios. Vamos colocar aqui uma intimação
só para pegar o modelo mesmo, fazer as alterações necessárias aqui, lembrando que a gente pode deixar os modelos já bem específicos, tá? E a gente salva, lembrando que a gente também tem aqui, ó, preparar ato de comunicação, vamos lá. Então vai ser uma intimação, digamos, para o polo ativo, via Correios, não tem, né, a representação por advogado, e está aqui, ó, meio de comunicação Correios, tá bom? Então está aqui, já apareceu, tá vendo? A seleção aqui do meio Correios, então já está tudo ok. Documentos vinculáveis à comunicação, a gente pode abrir também e fazer constar o que vai ser vinculado a essa comunicação. Lembrando que isso aqui vai ser útil quando a gente estiver tratando de mandado, tá? Porque na hora de imprimir essa comunicação aqui para encaminhar via correio, eu vou também ter que imprimir as peças que vão instruir essa comunicação, tá joia? Então eu gravo aqui os dados do expediente, salvo. Lembrando que essa comunicação, eu vou abrir aqui, ó, eu posso encaminhar para assinatura do diretor ou servidor designado ou do magistrado, tá bom? Como eu vou querer assinar tudo de vez, eu vou encaminhar para do magistrado, mas nada impede da gente utilizar essa outra opção aqui. Então aguardo que o sistema faça a remessa do processo, tá? Então, na preparação de comunicação via Correios, a gente já finalizou a realização de tarefa. Então eu tenho aqui ainda preparar o alvará e preparar a comunicação via telefone. Isso aqui, na verdade, o que aconteceu com o processo? Como eu escolhi dois tipos de comunicação lá naquela primeira tela, ele ficou duplicado na tarefa, tá? E aí, se eu quiser realizar essas tarefas em lote, o que eu vou ter que fazer? Observe, se eu clicar aqui, ó, ele vai selecionar todos e eu clico aqui nesse papelzinho aqui, nessa folhinha que é o minutar em lote, tá? Então vou fazer isso aqui, lembrando que nesse caso o teor vai ser idêntico para as duas situações, tá? Então não vai fazer muito sentido se os senhores quiserem colocar alguma especificação aqui mais detalhada no editor, tá? Tem que ser uma comunicação que seja bem padrão mesmo, tá? Então nós realizamos uma intimação via telefone e vamos colocar aqui, só para efeito de exemplo mesmo, pegar essa intimação à autoridade aqui mais uma vez, tá? Então vou só alterar aqui para não confundir. Intimação via telefone. Vou retirar isso aqui, só para efeito didático mesmo. E aí, vamos supor que já está tudo ok. Olha só o que vai acontecer. Essa transição que a gente vai selecionar aqui vai ser aplicada a todos os processos que estão listados. Se eu quiser aplicar um a um, eu vou fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu queria fazer duas para esse processo, tá? No caso, são vários registros do mesmo processo, melhor dizendo, né? Mas aí, na verdade, eu lembrei, eu falei, poxa, eu não preciso fazer duas comunicações, basta fazer uma que é suficiente. Então, eu cancelo para um e para outro eu encaminho para a assinatura. Aqui não é o caso, então a gente vai escolher a transição aqui, ó, para todos, de encaminhar para a assinatura do diretor, tá? Aqui não vai demandar assinatura de magistrado, por óbvio, né? Então, minutar e movimentar os processos. Esse é o lote, né, a realização de expedição em lote dentro da rotina em lote ou individual. Então, dois processos foram encaminhados, né, e as minutas salvas com sucesso. Ok, então vamos abrir aqui a lista de tarefas. Olha só como é que ficou agora. Eu tenho assinar comunicação via telefone ao balcão, assinar via comunicação via carta precatória e ainda está faltando preparar o alvará. Então vamos lá fazer a preparação desse alvará. Eu clico aqui no número do processo. Vou escolher aqui, ó, alvará de levantamento. No caso do GEF criminal, a gente tem também a opção de alvará de soltura. E aqui eu tenho, ó, alvará padrão e alvará modelo novo padrão. Prestem atenção nisso aqui. Infelizmente, a denominação desses modelos está invertida. Então, se os senhores dispõem ainda daquele formulário azul, que é o formulário mais antigo para a impressão do alvará, os senhores vão utilizar alvará novo modelo, tá? Se o alvará é o verde, aí os senhores, que é o mais atual, né, tem até aquele holograma lá da Justiça, aí os senhores vão utilizar alvará padrão, tá joia? Então vamos utilizar o alvará padrão, lembrando o seguinte, a numeração de alvarás no PJE, infelizmente, vai ser manual, tá? Então os senhores vão ter que ter um controle à parte para colocar aqui a numeração do alvará em sequência. Essa numeração em nada se relaciona com os alvarás
do sistema processual. A gente precisa ter uma numeração apenas para processos do PJE e é exatamente por isso que consta essa siglazinha aqui do sistema ao lado do número do alvará, tá bom? Então aqui, ó, os campos que precisam ser preenchidos estão em vermelho. Por favor, não façam alteração desse modelo padrão, aliás, nem é permitido, mas na verdade não façam um padrão em cima desse que mude essa configuração que está aqui, porque essa configuração já está exata para ser impressa no formulário do alvará, tá bom? Então não alterem isso aqui, espaços, esses espaços que estão definidos aqui têm que ficar mantidos, tá? Salvo se, logicamente, ao ser preenchido algum campo desse, o texto mudar e acabar descendo um pouco, mas sem prejuízo da impressão no formulário, tá bom? Então aqui já fizemos toda a edição do alvará, vamos clicar em salvar, tá? E aqui olha só que curioso, eu tenho como encaminhar para a assinatura, né, do magistrado, mas percebam que eu não tenho a opção de encaminhar para a assinatura de diretor. Eu tenho só a opção de encaminhar para a conferência, tá? Então eu vou pular essa parte, porque isso aqui seria realmente só para abrir a tarefa, né, alvará para ser conferido, e eu vou encaminhar direto para o magistrado. Eu estou acessando como, né, perfil de diretor, então fui eu mesmo que fiz, já está tudo ok, está tudo certo. Vou encaminhar aqui para a assinatura do magistrado. Aí vocês devem perguntar o seguinte, poxa, então como é que o diretor vai assinar? Após a impressão do alvará já assinado pelo magistrado, o diretor vai assinar à mão, tá joia? Ainda não há como existirem duas assinaturas no mesmo documento no PJE, mas isso já está sendo trabalhado para vir essa melhoria aí para a gente, tá bom? Então, voltando aqui à relação de tarefas, eu tenho aguardando devolução de mandado, assinar a carta precatória e assinar a comunicação via telefone ao balcão. Então, clicando aqui na tarefa, ó, eu vou observar que mesmo que eu tenha a possibilidade de selecionar todos, eu não tenho como realizar a tarefa em lote, a assinatura, porque eu não tenho um íconezinho ali ao lado do ícone de etiqueta que se refere à assinatura em lote, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no módulo de assinaturas e perceber que além da opção aqui de citação, ó, que no caso é o mandado, né, que a gente está aguardando aqui que o magistrado assine, nesse exemplo que a gente está usando, a gente confeccionou um mandado aqui para que o magistrado faça a assinatura, tá? Então, além dessa situação que eu tenho aqui, né, que a gente vai aguardar a assinatura depois do magistrado, eu tenho também as intimações, ó. Intimação via telefone que a gente fez duas, né, diferentes aqui para o mesmo processo. Então, só abrindo aqui, infelizmente aqui o sistema deu um errinho, não mostrou o conteúdo aqui da minuta, mas deixa eu clicar aqui no de baixo. Então, a gente já tem, a minuta está aqui confirmada, ó, intimação via telefone, tá? Lembrando que no modo de assinaturas eu vou poder assinar todos os expedientes aqui de uma vez só, tá? Então, eu posso aqui conferir direitinho, né? Posso selecionar todos, tá? Para assinar eu preciso conferir, né, esse joinha aqui, e daí eu já estou com tudo pronto para poder fazer a assinatura em lote. Então, assinar conferidos no lapisinho, só aparece aqui a opção juiz federal titular, porque esse processo é do acervo do titular, tá? E aí eu seleciono aqui o que eu quero escolher, né, o que eu quero, ou melhor dizendo, assinar. Cliquei ali em assinar, e daí eu aguardo que o sistema me retorne a informação. Então tá aqui, ó, já foi assinado com sucesso, percebam que tem ali a assinatura com o vistozinho verde, tá? E eu posso aqui já, depois de observar que está tudo ok, fechar. E lembrando que eu estou no perfil de diretor, então eu tenho que estar sempre atento, né? Logicamente eu vou fazer a assinatura daquilo que cabe ao diretor. Tanto que continua aqui a citação ainda pendente de assinatura do magistrado, tá? As outras duas já sumiram porque foram assinadas. E aí eu vou voltar aqui, ó, na tarefa para demonstrar, ainda está aqui, ó, todas as relações, né, de tarefas onde está o processo, e aqui eu ainda fiquei aqui com dei um errinho ali no sistema, e aí eu tenho uma assinatura, eu posso fazer de forma individual também. Então seria aqui, ó, no canto inferior direito aqui, eu teria o botão de assinar, estou aqui clicando em salvar, mas o sistema está reclamando que não tem nenhuma minuta preenchida, tá? Então tá aqui, eu teria que refazer todo o procedimento, tá joia? Então, infelizmente, a gente vai ter que desconsiderar essa intimação aqui via telefone. Pessoal, para esse bloco é isso aí, tá? Depois eu vou continuar mostrando as várias tarefas que a gente ainda pode realizar
e espero que vocês acompanhem aí conosco, tá joia? Até lá!